Mas, na verdade, Deus é quem sempre está no comando e no controle de tudo. Deus nunca perde o controle e o comando das coisas, né? E agora Paulo passa a falar para a gente características aí desse ser, né? O que ele vai fazer, como ele vai agir, né? Inclusive, a gente não sabe se é uma pessoa, se é um ser sobrenatural, não fica claro exatamente quem ele é, né? O que ele é, na verdade. Mas vamos ver como que ele vai agir. E aí o texto nos diz a partir do versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Então vejam, meus amigos, meus irmãos, tamanha a audácia, tamanha a ousadia deste ser. E eu digo ser porque, independente se é sobrenatural, se é uma pessoa, quem ele será. Mas vejam, ele se levanta contra tudo que tem a ver com Deus. Ele se levanta contra tudo que é divino. Ele se levanta contra tudo o que tem a ver com o culto verdadeiro a Deus. Ele vai contra o culto ao Deus verdadeiro. Ele, inclusive, se assenta, ele quer se assentar no trono de Deus, no lugar de Deus, no santuário de Deus, no templo de Deus. Como se isso fosse possível, né? Ele quer se colocar no lugar de Deus. E aqui nós vemos também uma semelhança, né, com o diabo, com o próprio Satanás, que ele queria estar na mesma altura de Deus, se não até mais do que Deus, né? Ele queria subir até o alto dos céus e se igualar ao Altíssimo. Então vejam aqui a semelhança desse ser, dessa postura, desse ser com o diabo, com o Satanás. E, inclusive, no Antigo Testamento, a gente tem ali, muitas vezes, né, Belial como sendo, se referindo ao diabo, a Satanás, né? E na Escritura, no Antigo Testamento, a gente vê ali os filhos de Belial, né? Inclusive, são demônios, são seres que também vivem sem lei, né? Eles não se sujeitam a ninguém, não querem se sujeitar a ninguém. E aqui a gente tem uma semelhança aqui desse anticristo, né? Desse perverso, desse iníquo, né? Esse sem lei, na sua atitude, na sua maneira de agir, se assemelhando aí ao diabo, ao Satanás, e também a Belial, aos filhos de Belial, enfim. E na sequência do texto a gente vai ver mais algo sobre isso. E agora o versículo 5 em diante, vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem. Então, aqui nós temos, né, Paulo dizendo que existe alguém, algum detentor que está detendo, né, a revelação, o aparecimento definitivo, vamos dizer assim, pleno, né, desse perverso, desse iníquo. Porque, por um lado, né, esse mistério da iniquidade, ele já está operando. O mistério da iniquidade já está operando. Mas será revelado ainda o iníquo, né, o perverso. E aqui nós temos agora, a partir do versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então a gente vê aqui que quando estiver atuando, quando estiver agindo, né, esse anticristo, nós temos aqui Jesus aparecendo, né? Jesus vai aparecer. Jesus vai ser revelado. O Senhor Jesus. E aí sim,
com o sopro da sua boca, com um simples sopro de sua boca, esse anticristo será derrotado, será mandado ao inferno. Então vejam que para Deus é muito simples, para Deus é fácil. Ele tem todo o poder, ele é onipotente. Ele é o criador de todas as criaturas. Não vai haver combate aqui. Apenas o sopro de Jesus será o suficiente. Vejam o poder também de Jesus.